Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Nós seguimos com a nossa série sobre profetas menores e hoje chegamos ao quarto estudo sobre o profeta Oséias. Abordaremos o texto do capítulo 11 ao capítulo 14. Importante você ter em mãos a sua Bíblia, porque daqui a pouco leremos algumas passagens. E é importante também orarmos a Deus para que Ele nos oriente nesse estudo, e eu convido você para fazer isso junto comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, te agradecemos por todos aqueles que nos acompanham e queremos te pedir nesse momento que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos a aprender. Em nome de Jesus, amém. Vamos então à nossa leitura, leremos apenas alguns versículos do capítulo 13, versos 2 a 4, e depois o capítulo 14, o último versículo, que é o de número 9. Então vamos lá, Oséias, capítulo 13, iniciando no verso 2, a palavra de Deus nos diz o seguinte: agora pecam cada vez mais e da sua prata fazem imagens de fundição, ídolos segundo o seu conceito, todos obra de artífices, e dizem, ofereçam sacrifícios a eles, chegam até a beijar esses bezerros. Por isso serão como a névoa da manhã, como o orvalho na madrugada, que logo desaparece como a palha que o vento leva da eira e como a fumaça que sai por uma janela. Mas eu sou o Senhor seu Deus, desde a terra do Egito. Portanto, vocês não conhecerão outro Deus além de mim, porque não há Salvador a não ser eu. E lá no verso 9, último verso do capítulo 14 e último verso do livro de Oséias, ele nos diz o seguinte: quem é sábio que entenda essas coisas? Quem é inteligente que as compreenda? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Em nossos estudos anteriores sobre Oséias, vimos que esse profeta teve como ministério principal o Reino do Norte, Israel. Ele profetizou também para o Reino do Sul, Judá. Mas, para entendermos melhor as profecias e motivações de Oséias, é fundamental recordarmos um pouco alguns marcos históricos desses dois reinos. Faremos um sumário desses marcos a seguir. Mas, se você se interessar por esse tema, veja nossos estudos sobre a monarquia em Israel no site olive.net.br/EBD, publicados no primeiro trimestre de 2025. O que destacamos agora é que, após a morte de Salomão, o rei Salomão, o reino de Israel, que era um rei único, ele foi dividido em dois. Um ao norte, com 10 tribos, que manteve o nome Israel, e outro ao sul, com 2 tribos, que ficou sendo o reino de Judá. O primeiro rei que ocupou o trono do reino do norte foi Jeroboão, que não era da descendência de Davi, nem ele e nem os demais reis do reino do norte. Jeroboão o primeiro e todos os seus sucessores fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, levando o povo de Israel a se afastar de Deus. Nos 2 séculos seguintes, Deus esperou de forma compassiva que eles voltassem para os seus caminhos, mas os reis e o povo insistiram em manter-se longe em seus pecados. Ao longo desse período, conforme lemos no livro de 2 Reis, capítulo 17, de 7 a 23, o reino de Israel foi se afastando de Deus cada vez mais, servindo outros deuses. Adotaram também costumes cananeus, construíram altares pagãos por todo Israel e cometeram ações perversas para provocarem Javé, servindo a diversos ídolos. Recusaram-se a dar ouvidos aos profetas e se tornaram obstinados,
rejeitando os estatutos de Deus, incluindo desprezar diversas proibições específicas. Abandonaram os mandamentos de Javé e voltaram a fundir e adorar bezerros de ouro, como haviam feito nos tempos do Êxodo. Não satisfeitos, praticavam feitiçaria e até sacrifícios de crianças. O mesmo motivo que levou Deus a expulsar os cananeus da terra, a conduta deles, o levaria agora a expulsar Israel. Dada a infidelidade deles em relação a Deus e por sua idolatria contínua, eles seriam expulsos de sua própria terra e deixariam de existir como reino. O que estava sendo anunciado pelos profetas, incluindo Oséias, é que a rejeição desafiadora e consistente aos padrões de Deus levaria os israelitas ao julgamento e ao sofrimento. O texto de 2 Reis 17, verso 18, diz que, por isso o Senhor muito se indignou contra Israel e o afastou da sua presença, e nada mais ficou, a não ser a tribo de Judá. Nos 9 anos finais, antes do reino de Israel ser destruído pelos assírios, o rei de Israel se chamava Oséias ou Hoshea, nome semelhante ao do profeta. Nesse quarto e último estudo sobre Oséias, nós nos concentraremos nos capítulos 13 e 14. São os capítulos finais, onde o profeta anuncia a acusação de Deus sobre Israel e a punição que se seguiria. No próximo quadro, vemos que Javé usa a geopolítica para punir Israel por sua infidelidade. Na época do final do Reino do Norte, o Império Assírio dominava todo o Oriente Médio. Interessante que, à medida que Israel se afastava de Deus e entrava em declínio espiritual, Deus fortalecia a Assíria política e militarmente. Como resultado da ação de Deus, esse império se tornaria a ameaça mais grave de toda a história de Israel. Seria ele que levaria Israel à destruição no ano 722 a.C., com a queda da capital Samaria. Ao se manter andando longe dos caminhos do Senhor, Israel foi avançando rumo a um estado de anarquia interna. Ironicamente, por não se submeter a Javé voluntariamente, Hoshea, o último rei de Israel, seria levado a se submeter ao rei da Assíria. Só, nesse caso, que seria pela força. Nos anos anteriores à destruição de Samaria, a Assíria já havia subjugado Israel, obrigando-o a pagar tributos anuais. Para fugir dessa medida que drenava os recursos do Reino do Norte, o rei Hoshea fez um acordo com o Egito para obter proteção militar deles. Confiado nesse tratado, Hoshea interrompe o pagamento dos tributos à Assíria, e isso se torna a gota d'água. O texto bíblico nos informa que o rei da Assíria prende Hoshea, invade o território de Israel, sitia a capital Samaria por 3 anos. Com isso, a Assíria começa a deportar milhares de israelitas. Esse seria o início do fim do reino de Israel. A população foi deportada em várias levas durante o domínio assírio, com a principal deportação ocorrendo após a queda de Samaria. Durante sua existência de cerca de 2 séculos, o reino de Israel teve 20 reis diferentes, provenientes de 9 famílias, todos eles maus aos olhos do Senhor. Nenhum deles obedeceu à lei mosaica, nem deram atenção às revelações dos profetas enviados por Deus para exortá-los e orientá-los. Nessa parte final do livro de Oséias, o profeta segue reafirmando a culpa de Israel por ter se afastado de Deus. Além disso, ele prevê sua punição, dada a infidelidade deles contra Deus. Em Oséias, no capítulo 11, verso 12, o Senhor faz uma acusação a Israel através do profeta, dizendo que Efraim, que é um outro nome para Israel, havia mentido tentando enganá-lo. Javé sempre havia sido fiel às suas promessas da aliança, mas seu próprio povo havia se afastado dele e procurado Baal e Baalins, alianças através de alianças estrangeiras.
Sobre Israel, no verso seguinte, quando viramos a página e chegamos no capítulo 12, verso 1, nós lemos o seguinte: Efraim apacenta o vento e persegue o vento leste o dia inteiro. Multiplica mentiras e destruição, faz aliança com a Síria, mas o azeite é levado para o Egito. O motivo de Israel ser chamado de Efraim é que o primeiro rei do reino do norte, Jeroboão, viera da tribo de Efraim. Foi esse rei quem primeiro fundiu bezerros de ouro e os colocou como objeto de adoração em Israel. Além disso, a tribo dele havia se tornado líder na adoração a Baal e, junto com outros israelitas, passaram a fabricar ídolos para adoração. Chamar Efraim, referindo-se a Israel, alimentando-se do vento, é símbolo de objetivos inúteis que haviam sido escolhidos para resolver a crise deles. A menção a mentiras e destruição são indicações de injustiça social que prevalecia em Israel naqueles tempos. Levar azeite para o Egito provavelmente se refere a Efraim cumprindo uma obrigação de aliança para com seu parceiro a respeito daquele tratado de proteção contra a Assíria. O azeite, na época, era o principal produto em Canaã. No próximo quadro, vemos algo sobre o apelo final de Deus para o arrependimento de Israel. Uma pergunta para nossa reflexão: será que Deus restaura quando a infidelidade é trocada por arrependimento? O texto começa com um apelo ao arrependimento e termina com a perspectiva de restauração total e completa. Há comentaristas que dizem que esse último capítulo de Oséias contém a parte mais bela de suas profecias. Elas apresentam uma conclusão de esperança para o leitor. O profeta inicia esse capítulo 14 de forma incansável quando ele diz no verso 1: Israel, volte para o Senhor seu Deus, porque você caiu por causa dos seus pecados. Sabemos pela história de Israel que a geração de israelitas de Oséias não se arrependeu. Mas, no entanto, o convite de Deus foi genuíno e continua aberto a todos os que estão longe de Deus. Os israelitas rejeitaram seu Deus, mas Deus não rejeitou seu povo. O profeta segue no verso 2, aconselhando o povo a retornar ao Senhor, trazendo palavras de arrependimento. Para ser salvo da destruição, o povo deveria reconhecer seus pecados e pedir ao Senhor para que removesse a iniquidade deles. Como diz o verso 3, os israelitas deveriam renunciar à confiança na Assíria, aqui simbolizando as alianças políticas, e renunciar também aos cavalos, aqui simbolizando o poderio militar. Eles deveriam também prometer não mais chamar seus ídolos feitos à mão de deuses e deveriam reconhecer Javé como o único Deus verdadeiro. O verso 5 diz que o Senhor desceria sobre Israel com bênçãos como o orvalho, evitando que eles ficassem secos como uma planta, mas poderiam vir a ser como o cedro do Líbano, pela sua fortaleza, pela sua pujança. Lemos no verso 7 que outras nações também floresceriam ao se beneficiarem da boa influência de Israel. Segundo alguns comentaristas da Bíblia, nesse último verso 9, Oséias acrescenta uma conclusão às suas profecias. Trata-se de uma palavra de sabedoria dirigida ao leitor sábio e inteligente. Um versículo final incomum em um livro da Bíblia. Oséias, no capítulo 14, verso 9, diz: quem é sábio, que entenda essas coisas. Quem é inteligente, que as compreenda. Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. O que vemos aqui é que o profeta aplica o ensino de todo o seu livro de forma resumida nos 3 pontos a seguir. O primeiro ponto: os caminhos do Senhor, os mandamentos da aliança, são os caminhos certos e, portanto, os melhores de todos. Segundo ponto: as pessoas justas
escolherão andar nos caminhos do Senhor e guardar os mandamentos da sua aliança, porque isso resulta em bênção. E o terceiro ponto, os transgressores, os rebeldes, cairão e trarão destruição sobre si mesmos, por sua desobediência aos mandamentos de Deus. No próximo quadro, chegamos à primeira parte da nossa conclusão. Ao chegarmos a esse ponto, vem-nos à mente 5 questões trazidas pela mensagem do profeta Oséias. Primeira questão: Deus é misericordioso todo o tempo ou há um limite? Deus manifestou sua misericórdia de forma compassiva ao longo de cerca de 200 anos, esperando que Israel voltasse para os seus caminhos. Ele enviou profetas para exortar e orientar o povo, mas eles se recusaram a dar-lhes ouvidos. O convite de Deus ao arrependimento, que aparece em Oséias 14, foi genuíno e continua aberto até hoje. No entanto, a recusa desafiadora e consistente de Israel em seguir os padrões de Deus resultou no julgamento, na indignação do Senhor e na destruição desse reino. O que vemos aqui é que a misericórdia de Deus é muito grande, mas ela tem sempre um limite. No presente contexto, parece que esse limite é determinado pela obstinação humana. Embora Deus não tenha rejeitado o seu povo, os israelitas trouxeram a destruição sobre si mesmos por sua desobediência. Hoje, o Evangelho proclama a salvação em Cristo Jesus. Quem aceitá-lo como Salvador e Senhor tem a vida eterna. Quem não o aceitar, viverá eternamente longe de Deus, que é o que a Bíblia chama de morte espiritual. Segunda questão: o que ocorreu com Israel foi um castigo ou uma relação de causa e efeito? Podemos dizer que foi ao mesmo tempo um castigo e uma relação de causa e efeito. A destruição que se aproximava seria o resultado das decisões de Israel, que os haviam levado à infidelidade a Deus, expressa pela idolatria, pela injustiça social e rejeição dos mandamentos de Deus. Apesar do julgamento severo, representado aqui pela destruição de Samaria e deportação do povo, Oséias encerra suas mensagens com promessas de restauração. O fato de haver um apelo final ao arrependimento, com a perspectiva de que Israel floresceria novamente se voltasse, sugere que a sobrevivência de parte do povo e a esperança de restauração futura dele estavam calcadas na misericórdia de Deus. Ele não havia rejeitado inteiramente seu povo, mesmo tendo sido rejeitado por eles. Terceira questão: que paralelos e aplicações podemos obter do relato do fim do Reino do Norte, conforme lemos em Oséias? Esse evento nos oferece diversas aplicações para os dias atuais, das quais destacamos 3 delas. Primeira aplicação: o perigo da prosperidade e do orgulho. A prosperidade pode se tornar uma tentação que leva as pessoas a se afastarem da dependência de Deus. Foi o que ocorreu quando os israelitas ficaram satisfeitos consigo mesmos e se esqueceram do Senhor. Segunda aplicação: excessiva confiança nas alianças seculares. Israel foi condenado por fazer alianças políticas com a Síria e com o Egito e por confiar no poderio militar, nos cavalos, em vez de confiar em Deus. Alianças podem ser feitas, mas não às custas de princípios bíblicos e de abrir mão da fidelidade à vontade de Deus. Terceira aplicação: autodestruição como resultado de rebelião. A destruição do Reino do Norte foi resultado direto de rebelião. Oséias capítulo 14, verso 9, aquele último versículo, resume que os caminhos do Senhor são retos. Os justos, os obedientes, andarão neles, resultando em bênçãos. Mas os transgressores, os rebeldes, cairão neles, trazendo destruição sobre si mesmos por sua desobediência. O mal que campeia hoje no mundo é resultado da rebelião contra as coisas de Deus. Os transgressores que ignoram os caminhos do Senhor, hoje em dia, desprezam o amor a Deus e o amor ao próximo. Com isso, passam por cima de tudo e de todos.
em busca de suas ambições e satisfação pessoal. Isso explica muito da violência e das mortes que nos rodeiam. No próximo e último quadro, vemos as quartas e quintas questões trazidas pelo profeta Oséias para a nossa reflexão. Quarta questão: a deportação dos israelitas e a queda de Samaria seriam metáforas para os dias de hoje? Cada pessoa que morre longe do Senhor, crente ou não, pode ser sim uma representação da deportação do povo de Israel e da queda de Samaria. Esses eventos históricos foram as consequências finais da rebelião de Israel contra Deus, sendo a queda de Samaria o ponto culminante disso. Ela simboliza até hoje a destruição trazida pela desobediência e pela rebelião, e pode ser vista como uma representação do fim daqueles que se mantêm longe do Senhor e que, como Israel, recusam-se a dar ouvidos ao convite genuíno de arrependimento e salvação. Quinta questão: que diferença temos a nosso favor hoje quanto à salvação e à vida cristã? Toda pessoa que aceita Jesus como Salvador e Senhor passa a ser cidadão do reino de Deus. Sobre isso, veja os estudos sobre o Sermão do Monte que desenvolvemos e estão lá no nosso site, o site olive.net.br/EBD, referente ao terceiro trimestre de 2025. Ser cidadão do reino de Deus hoje é uma contraposição a ser cidadão do reino do norte, que foi caracterizado pelos seus reis e cidadãos que faziam o que era mal aos olhos do Senhor. Eles viviam afastados de Deus e rejeitavam seus estatutos e mandamentos. Promoviam a idolatria, a feitiçaria e a injustiça social. Em contraste, os crentes em Jesus têm uma conduta oposta, pois, além de cidadãos do reino físico onde vivem, eles também são cidadãos do reino de Deus. Mas que reino é esse? Esse reino não tem limites geográficos, mas se localiza no coração de cada crente. O código de leis desse reino, conforme apresentado o código no Sermão do Monte, lá em Mateus, baseado em Mateus capítulo 5-7, exige que cada cidadão tenha valores diferentes do mundo, o que o leva a ter a satisfação e a alegria em colocar as coisas de Deus como prioridade de vida e a andar nos caminhos retos do Senhor. Essa escolha a de ter as coisas do reino de Deus como prioridade de vida resulta em bênção, o oposto da destruição que os transgressores, como Israel, trouxeram sobre si mesmos. A grande diferença a nosso favor é que o apelo ao arrependimento feito por Oséias se mantém aberto até hoje a todos que estão longe de Deus. Esse é o mesmo apelo do Evangelho, que continua oferecendo a perspectiva de restauração total e completa para aqueles que reconhecerem seus pecados e aceitarem Jesus como Salvador. Ficamos hoje por aqui. Espero que você, ao gostar, se gostou desse estudo, compartilhe com alguém que você conheça, mandando o link para que essa outra pessoa também possa assistir e participar dessa nossa série sobre os profetas menores. No próximo quadro, você vê a sequência dos estudos que estamos desenvolvendo. Espero vê-lo numa próxima oportunidade e deixo com você um grande abraço. Até lá!